Bom, como eu disse no vídeo anterior, a gente tem então dois hormônios femininos, estrogênio e a progesterona. O estrogênio, ele vai estimular o desenvolvimento das características secundárias femininas, né? Que é o caso, então, do desenvolvimento do quadril, de mamas, de pelos pubianos, etc. Agora, o que a progesterona faz? A progesterona, ela é responsável pelo espessamento do endométrio. Então, é ela que faz com que o seu endométrio ele fique grosso. E para que ele fica grosso? Para que ele fica cheio de sangue? Para poder receber o embrião. Então, durante o período fértil da mulher, a liberação do cada ciclo, né? Ou seja, todo mês, eu tenho liberação de um óvulo ou do lado direito ou do lado esquerdo. Esse óvulo fica aqui esperando. Se o espermatozoide entrar e fecundar, o endométrio já está preparado para desenvolver, a partir daí, uma gravidez, tá? Entre outras funções, então, ela vai desenvolver esse endométrio para implantação do embrião. Ambos participam do ciclo menstrual. Então, a gente tem uma oscilação hormonal durante o ciclo menstrual. A gente já vai ver isso, é um negócio meio complicado, já adianto, tá? Então, assim, ó, na fase pré-menstrual, esse endométrio, ele tá grandão, né? Quando menstrua, esse endométrio sai e depois ele volta a desenvolver o endométrio novamente, tá? Então, se dessa vez ovulou desse lado, da próxima vez ovulou do outro lado. O que seria a ovulação? Né? Então, ao nascer, o bebê do sexo feminino já tem todo em seu ovário, né, todos os óvulos, os folículos que darão origem aos óvulos posteriormente. Então, nós nascemos com todos pré-óvulos, que são esses folículos ovarianos. No interior desses, forma-se o que a gente chama de ovócito primário. Então, o folículo, dentro do folículo tem o ovócito primário, tá? Em geral, a maturação do ovócito ocorre na primeira puberdade, por volta dos 12, 13 anos. Cada vez matura um ovócito diferente, tá? Devido à secreção de quem? Do FSH. Lembra que eu falei que o FSH no homem, ele vai gerar o desenvolvimento do espermatozoide? Na mulher, ele vai gerar o amadurecimento dos folículos, tá? Então, o folículo vai desenvolver, vai liberar o ovócito secundário e depois ele forma uma estrutura que a gente chama de corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo, que é tipo uma cicatriz do folículo, ele acaba sendo mantido durante um tempo, tá? Então, após o amadurecimento, o ovócito secundário, a gente tem a ruptura do folículo, liberando o gameta feminino na tuba uterina, e esse processo é chamado, então, de ovulação. Ele ocorre devido à estimulação do hormônio LH. Então, o FSH estimula o folículo e o LH induz o folículo a liberar, tá? Quando o óvulo é liberado, o folículo forma, então, o que a gente chama de corpo lúteo, que ele é responsável por manter a progesterona alta. Porque assim, gente, para que haja uma gravidez, eu preciso que o endométrio continue lá, né? Só que assim, se eu não tiver indução da progesterona, esse endométrio ele vai descamar e vai gerar menstruação. Então, até que haja uma possível fecundação, que é a união do óvulo e do espermatozoide, esse corpo lúteo ele fica produzindo progesterona para manter aquele endométrio. Depois de um tempo, quando ele percebe que, na verdade, não teve fecundação, aí ele para, ele é reabsorvido, e aí ocorre a descamação e o processo de menstruação. Isso todo mês. Caso haja uma gravidez, esse corpo lúteo ele fica produzindo progesterona para manter esse endométrio, porque se o embrião implanta e o corpo lúteo sai fora, para de produzir progesterona, esse endométrio vai sofrer descamação e a mulher vai ter um aborto, tá? Então, o ideal é que esse endométrio fique lá bonitinho no lugar dele. Tá? Então, nesse caso, endométrio mantido por causa desse corpo lúteo aí, tá? Bom, em torno dos 50 anos de idade, esse ciclo todo ele é interrompido e a ovulação vai deixar de acontecer devido à diminuição dos hormônios femininos. Nesse caso, a gente tem a menopausa. Na menopausa, a gente vai ter alguns sintomas que são característicos. Aumento do calor, aquele que chama de fogacho, que é a mulher de calores repentinos, aí tem calor, aí passa o calor, aí tem calor, aí passa o calor. Se já conversaram com uma mulher nessa fase, elas vão explicar pra vocês o que tá acontecendo. Irritabilidade, alteração de humor constante, aumento de peso por causa da queda dos hormônios, pode gerar osteoporose, lapsos de memória são menos frequentes, tá? Secura vaginal, por quê? Porque a mulher produz um líquido lubrificante pro ato sexual e nessa fase ela já não produz mais tanto. Aumento da ansiedade, pode gerar depressão por causa de entre outros fatores, redução da libido, que é a vontade de realizar o ato sexual, fadiga, insônia, enfim, tá? Então, assim, são vários sintomas ocasionados por essa alteração hormonal ocasionada por causa da menopausa. Então, assim, ó, isso aqui é uma mulher, tá? É um negócio complexo, tá?
Então, assim, ó, aqui a gente tem o ciclo ovariano, né? O óvulo, parará, ovulação. Percebam o seguinte, quando tem ovulação, a gente tem algumas alterações. A temperatura da mulher aumenta, tá? Então, isso aqui é muito utilizado, por exemplo, quando a mulher quer engravidar. Então, ela fica medindo a temperatura todo dia, dá sempre a mesma temperatura. Quando aumenta um pouquinho, significa que ela tá ovulando. E se ela tem o ato sexual, ela vai acabar tendo mais chance de engravidar. Não é uma certeza, mas, né, é uma forma de ter meio que o domínio sobre isso, né? Durante o período também de ovulação, a gente tem um pico do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, né? Que estimula a liberação do folículo junto com o luteinizante. O estrogênio, o estradiol, é a mesma coisa, tá? A gente tem uma queda acentuada nesse período e o aumento da progesterona. Por que a progesterona? Por aquele fato que eu falei pra vocês. O endométrio tá grandão, eu ovulei, né? Teve o processo de ovulação e fica esperando aqui pra ver se vai ter gravidez. Não tem gravidez, a gente tem a menstruação, tá? Então esse é um processo normal e natural que acontece com todas as mulheres. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o gráfico durante a nossa live, tá bom? Então, a partir de agora, façam essas atividades aqui, são só 3 exercícios e deixem as dúvidas no fórum. A partir de agora, bons estudos!